Ela coloca que o desenho da rua é muito importante, mas tem que rever o zoneamento também para incentivar o caminhar. Então, eu queria abrir o próximo bloco aqui, perguntando para vocês quais políticas estão envolvidas no incentivo aos espaços públicos para atividade física e para o caminhar mais específico também, né? Então, como que vocês veem isso? Tem uma parte, assim, que, principalmente pensando nas crianças, né, que foi o ponto que eu abordei na última pergunta, a gente tem o Proteja, né, que foi iniciado ano passado, que é da parte da Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, para os municípios com menos de 30 mil habitantes. Esse projeto, né, porque termina em 2023, ele tem uma perspectiva muito interessante quando a gente pensa na promoção da atividade física, é incentivar, né, as secretarias, tanto de educação, de saúde e de esporte, a mapear os espaços possíveis para a prática de atividade física para as crianças. Então, o legal é que eles, além de parques e praças e tudo mais, eles incluem a parte de hortas, de feiras. Então, eles consideram todos esses espaços potenciais para a atividade física desse público infantil. E a gente vê que, né, durante a pandemia, reduziu muito a entrada dessas crianças na atenção básica, né? Seja pelas consultas, pelos grupos. Então, está sendo um incentivo muito grande em relação à busca ativa, né, dos profissionais de saúde da rede de atenção para atender essas crianças, tanto no sentido de pesar e medir, mas também de identificar como essas crianças utilizam esse espaço, né? O Nando até citou muito sobre esses espaços já estão mapeados, né? A gente já sabe onde eles estão. Mas é aquilo, será que a gente consegue publicizar mais esses espaços, pensando em grupos, sabe? A gente tem aqueles espaços que os adultos utilizam mais, mas e as crianças, sabe? E todo o impacto da violência urbana, que foi um ponto também que o Nando colocou, que é algo que assim afeta muito quando a gente pensa, né, lá em 1900 e bolinha, a gente tinha uma saída muito mais livre das crianças para a rua. Né? Eu lembro que quando eu era criança eu podia brincar, tipo, minha mãe não estava nem no radar, sabe? Mas eu podia ficar até tarde brincando e eu nunca me toquei de uma preocupação de ser assaltada, de ser levada, sabe? Então, hoje em dia, não, as crianças estão mais enclausuradas e o governo ele precisa pensar nisso. Né? Então, assim, o Proteja é uma das fontes, né? É um dos aspectos que busca incentivar isso, né? Dentre lá as ações essenciais e complementares do Proteja, depois eu vou até colocar o link aqui para o pessoal que é fora da área da saúde conseguir visualizar um pouco isso, é esse incentivo às academias da saúde. Em alguns lugares tem a Academia da Cidade, né? No Rio tem a Academia Carioca, que também é um incentivo, por mais que seja algo que é mais utilizado pelos adultos, né, da faixa etária de adultos e idosos, a gente também tem alguns pontos que são aqueles equipamentos que as crianças podem utilizar, né, na saída da escola, perto da escola e nos momentos de lazer. E, por último, assim, eu queria pontuar também o guia, né, de atividade física que foi lançado há pouco tempo. Lá é muito interessante porque vocês podem identificar as práticas que podem ser utilizadas, tanto para crianças, gestantes, adultos, idosos. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada pelos profissionais de saúde, né, que atuam dentro da rede, fora da rede também, e principalmente os gestores, como eles podem modificar tanto essa questão do planejamento urbano. Poxa, será que no meu município tem isso? Quais recursos que estão no radar que eu posso conseguir para incentivar? Então, assim, a gente sabe que o governo tem várias estratégias que busca, né, olhar para essa questão da atividade física, mas às vezes não está no radar da gestão, né? Então, por isso que é fundamental a articulação das secretarias, né, de educação, que a gente tem toda a participação do programa Saúde na Escola, que não é só pesar e medir, né, incentivar hábitos saudáveis, e tem a parte da Secretaria de Esporte e Lazer, que é preciso olhar para esses espaços de uma forma diferente, né? Quem pode estar nesse espaço? Quem pode realmente utilizar? E incentivar isso nos espaços, né? Incentivar nas escolas, publicizar isso, né, nas unidades de saúde, e tentando assim atrair de alguma forma a população para esses espaços. A gente sabe que tem toda essa questão, retomo esse ponto, que é algo que a gente vê muito na literatura quando a gente tem um olhar da atividade física, obesidade e saúde. A gente vê muito essa tecla assim, a violência urbana, a falta de planejamento urbano. Mas como a gente pode sair desse mundo de
Ah, não, isso não dá porque é muito violento, mas como é que a gente pode utilizar isso? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Como a gente pode impactar isso para que realmente a gente possa ter essa promoção efetiva em relação a um espaço mais utilizado e políticas públicas efetivas, né, para essa questão? Agora, você foi falando, eu fui pensando em várias coisas que eu concordo também. E me veio a ideia de escala, sabe? Porque ao mesmo tempo que o caminhar traz a gente a uma escala individual, né? Uma pessoa, enfim, caminha sozinha, se você for para a base da base do caminhar, mas ao mesmo tempo é uma questão coletiva, porque o caminhar você tem um impacto diferente na cidade, você tem uma relação diferente com o seu entorno, você tem uma relação diferente com a sociedade, então e dentro do caminhar tem os pedestres, mas os pedestres não são só os humanos de 30 anos que estão caminhando tranquilo por um bairro caminhável, a questão dos idosos, das crianças e de outros grupos que têm suas necessidades específicas para ser um pedestre nas ruas. Então, isso me deixou pensando bastante também. E aí, continuando no tema de escala, o pedestre é o topo da pirâmide de mobilidade, né? É o participante da mobilidade que é mais vulnerável e é isso, que está mais sujeito a ser atingido por outra forma de mobilidade que talvez tenha uma força que pode gerar a morte de pessoas, né? Se for feito um mau uso da mobilidade urbana. E aí, tentando voltar um pouquinho para o tema de políticas, né? Na verdade, eu iria para o planejamento. Você mesma estava comentando sobre planejamento urbano e realmente, tanto o pedestre, considerando todas as suas possibilidades dentro dessa palavra, como o caminhar, são temas indispensáveis para o planejamento urbano e para o planejamento da mobilidade, né? Alguém, acho que foi a Flávia, comentou sobre desenho urbano também aqui nos comentários do YouTube, e é isso. É um tema que tem que ser incorporado como parte fundamental da cidade, e não como um anexo, um apêndice, um bracinho que tem que ser levado em consideração de forma assim mais resumida, né?